Bem, Corinthians está de volta representado depois da derrota contra o Flamengo de virada, mas o Memphis segue fora, é isso, Vessa? Essa é a projeção, Dorival falou isso inclusive na coletiva, que ele ainda não voltaria nesta quarta. A impressão que eu tenho é que ele não vai ao Beira-Rio, joga com o Mirassol e aí depois vai para a data FIFA e também vai jogar os 2 jogos pela Holanda. Mais um jogo fora, já são 22 ou 23 dias de um edema, né? Esse edema dele, que é o que o clube falou. O clube falou em edema, o clube não falou em lesão. 22, 23, 24 dias já me parece um edema realmente muito maior do que normalmente a gente vê o período de edemas de outros jogadores. Se fala normalmente de 7 a 10, 7 a 12 dias para um edema, que seria antes da lesão, né? Edema, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 3B, enfim, que é a mais grave de todas. Então, realmente fora de novo. O Yuri está suspenso e o Garro também ainda não volta. Então, essa é uma realidade. O trio Gin não existiu no Campeonato Brasileiro. O Dorival, para se ter uma noção, fechou o turno dele contra o Flamengo. O turno, Dorival, ele teve 19 jogos, porque ele estreia contra o Inter de Porto Alegre, que é o adversário de amanhã. Nos 19 jogos do turno, Dorival, o trio Gin não jogou nenhum. O único momento que os 3 estiveram em campo foi na segundo tempo contra o Fortaleza, que foi entre os 2 derbys, que eles jogam o derby, aí time reserva. Aí quando tomou 1-0, é intervalo, põe os 3. Tentou, empatou o jogo, mas ficou no empate. Ou seja, eles jogam 44, 45 minutos contra o Fortaleza em 19 rodadas com Dorival Júnior. Então, realmente, o que vai acontecer na quarta é o mais do mesmo, com os 3 fora. No final de semana, aí deve jogar o Yuri, deve jogar o Yuri Cavadinha já volta no final de semana e o Memphis também deve voltar, porque depois tem a data FIFA. Não simulou ainda, Vessa? Não, ainda não. Ainda tô... Mas já que você falou sobre o Yuri Cavadinha, que está virando o apelido dele, não sabia dessa história, minha pergunta é, você acha que vai ter sequela disso? Ou tudo bem, virou a página ou vai ser Yuri Cavadinha mesmo? Para muita gente ainda vai demorar, ele vai ter que dar uma resposta em campo. Sabe por quê, Tirone? Isso daí te traz uma pressão interna, não é só para ele. Traz para todo mundo, para o elenco, para a comissão técnica, para a diretoria, porque é um cenário diferente. Você bate o líder do campeonato, vai a 32 pontos, você ia estar em 8º, com viés de alta, se eu ganho no Beira-Rio, eu vou a 35, já encosto perto do G6. Sonho na brincadeira. Aí agora você está lá com 29, podendo ser ultrapassado já hoje pelo Galo, cair para 14º, e perder do Inter, já cair para 15º, e quando você vê, você tem 1 ou 2 times fora da zona de rebaixamento e você é um dos 2. Então, assim, é muito impactante o erro dele e sobretudo, tudo o que aconteceu no primeiro tempo contra o Flamengo. Então, isso daí vai ser... só os resultados, os gols todos que ele vem a fazer depois para ele apagar tudo isso, porque realmente é muito marcante. Ele até... uma das novidades de ontem para hoje foi que o Fábio Santos disse que conversou com ele, o ex-lateral esquerdo Fábio Santos, falou isso na ESPN. E ex-cobrador de pênalti oficial do Corinthians, que falou com ele. Ele, além do óbvio, né, que ele está muito chateado e muito arrependido do que ele fez, e a gente já imaginava, né, meio natural isso, ele disse que treinou também. E isso daí, para mim, deixou a situação pior. Porque se ele se ele usou isso no treino, tinha o goleiro reserva ou 2 que tentaram pegar o pênalti dele. Tinha alguém lá. Tinha alguém da preparação física, tinha algum dos auxiliares. Tinha gente no campo quando viu. E a partir do momento que alguém viu ele tentando, não é possível que ninguém da comissão técnica, os jogadores, os companheiros, o goleiro, falou: ô, amigão, você não vai fazer isso amanhã não, né? É uma brincadeira que você está fazendo aqui? Ou você vai estar pensando em fazer? Não faça. Ou, se deram esse recado e ele fez, aí a responsabilidade, ou a irresponsabilidade dele é ainda maior. Ele foi alertado, treinou, foi alertado e fez. Então, para mim, a situação já piora saber que ele treinou isso na véspera. Por quê? Ou ele foi avisado e dobrou a aposta, ou ele não foi avisado e aí todo mundo que estava ali no campo e que viu ele fazer no treino foi negligente. Então, para mim, a situação só piorou ao saber que ele ainda fez esses testes e treinos na véspera do jogo. Corinthians que então não tem os 3 de novo, o Yuri suspenso, os 2 machucados,
O restante das posições, eu imagino que vai todo mundo jogar o mesmo time, mas o Vitinho na frente ao lado do Guinegão. A gente tem uns números do Yuri Alberto por temporada desde que ele chegou ao Corinthians. Olha lá. São 22 foram... O legal ver os gols, né? 11 gols em 22, 11 gols e 4 assistências em 23, 26 gols em 24 e 9 gols até agora em 25. Vale lembrar que ele ficou bastante tempo machucado nesse ano, né, Vessa? Tem mais gols aí, aqui tá vendo ali, ó, parênteses, ó, excluindo o Paulistão. Então o SofaScore tirou o Paulistão para colocar só Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Por isso que tem esses jogos a menos, gols a menos e tudo mais. Por exemplo, temporada passada ele mete 30 gols no ano, né? Foi o artilheiro do Brasil, o jogador que mais gols. Até o SofaScore despreza o diploma, né? Tirou o estadual. Você vê que, por exemplo, agora ele é o artilheiro do Corinthians, tem 14 gols no ano, mas ali só está como se fosse 9. 9 em 30. O que mais me chama a atenção, por exemplo, nessa tela até, é o número de jogos dele. Em 23. Está diminuindo. Então, Por que o 22 só está 28? Porque ele chegou em julho. Então é óbvio que ele vai ter menos. Ele jogou 6 meses em 22. Quando ele chega na instituição. Depois, foi caindo. Então esse ano é um ano com muito problema, sobretudo 2 que fogem muito do atleta, uma fratura nas costas e uma hernia inguinal. Uma coisa é uma lesãozinha, um edema, tal, faz parte, é do jogo. Mas a hernia inguinal não é normal. Uma fratura numa vértebra não é normal. E por isso que ele já está com um número bem menor de jogos. Aí é o que mais me chama a atenção na tela. Agora, o Massa, só para não deixar passar, você não estava aqui com a gente ontem, só para não deixar passar. O que será que passa na cabeça do cara e fala assim, eu vou dar uma cavadinha num jogo contra o Flamengo? Titica de galinha, para não falar M. Não é? O jogador meio bate um pênalti. Se eu sou treinador, não interessa quem é. Se é Memphis, se é Yuri Alberto. Bater um pênalti assim, você está fora, cara. Pode ir lá, vai lá, passa no RH. Não tem o menor sentido, sabe? Isso é para gênio, entendeu? Isso é para cara que entende muito mais de bola, respeitando o Yuri Alberto, que é um jogadoraço, muito bom, importante para a história do Corinthians. Faz muito gol, é bom tecnicamente, forte fisicamente, com o devido e todas as vênias respeitadas. O que passa pela cabeça dele é o que passa pela minha. O que tem para comer. Não está focado no jogo. Não dá, cara. O cara não pode bater um pênalti assim. No meu time eu ia ficar louco. Olha a sequência Entendo o que o vem Vessa aí está sentindo. pro Corinthians no campeonato, Molezinha. na temporada. Tem Tem o Internacional fora, Vessa, depois o Mirassol em casa, Santos fora, não tá fácil, hein? Galo em casa, Vitória fora, Grêmio em casa, Bragantino e Ceará. Quer dizer... Eu acho uma tabela ok. Não, a primeira parte não é tão simples. Vai. Velho. Molezinha, né? Só moleza. Só moleza. Mirassol fora é moleza. É moleza, Casa. porque o Corinthians está acostumado a jogar com o Mirassol, cara. O Mirassol é muito mais difícil pro Inter, pro Santos, pro Então pro vamos ter Vasco. desespero, então, Vessa. Não, mas não é. Entendeu? Qual é o desespero? Não tô entendendo o desespero. Não, se o Corinthians perder do esporte, depende do espírito que jogar. Bom, aí é um problema dele, não dos adversários. Você tem tem dois lados dessa moeda. Escolhe aí qual lado vocês querem. Você não pega nenhum dos melhores times do campeonato, é uma verdade. Isso é um lado bom. Só que ao mesmo tempo, vários desses aí vão te ultrapassar e você vai são ser confrontos empurrado diretos. lá para baixo. Então o Santos pode te ultrapassar, o Inter pode te ultrapassar, o Galo tá ali perto, o Vitória, o Grêmio. Todo mundo pode chegar e pisar na sua cabeça e te jogar lá para baixo. O Corinthians vai fazer 16 pontos. Tem os dois lados dessa moeda aí, cada um escolha o lado que quiser. Eu prefiro sempre pegar time mais fraco, ué. Na teoria, sim. 16 ou 17? Você vai pegar o Palmeiras ou o Bragantino? 16 ou 17? Bom, Definir, Vamos lá, ó. Um ponto contra o Inter, tô sendo generoso, porque o meu palpite Em amanhã... 24, é bom. Mas o meu palpite amanhã é outro, mas vamos lá. E aqui, que o elenco do Corinthians só joga em jogo grande. Então aí enganou. não vai jogar nunca. Só contra o Só Santos, contra que o é um Santos. clássico. Então assim, ó, 1 ponto contra o Inter, 3 pontos contra o Mirassol em casa, são 4, 1 ponto contra o Santos, são 5, 3 pontos contra o Galo em casa, são 8, 1 pontinho com o Vitória, são 9. Só? Fora, né? Aquela preguiça, tá calor e tal. 12 pontos contra o Grêmio,
O Bragantino 13, vitória com o Ceará, 16 pontos. Cara, você tá